Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast, o Diário da Mãe Empreendedora. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje, para falar de um assunto tão importante para mim, né, que é sobre ser mãe empreendedora e ainda ter um filho especial, né, um filho autista, né, que demanda algo muito mais intenso para a gente, uma rotina de atividades totalmente diferente. Então, hoje eu trouxe duas mães muito importantes para falar sobre esse assunto, para te ajudar. Se você está em casa e se sentir impossibilitada de empreender, né, por esse motivo, vocês vão se inspirar com certeza nessas mães que viram nisso até uma oportunidade de transformar o seu negócio, né, e ajudar outras mães. Porque eu digo assim, quando nasce o empreendedorismo na vida da mãe, não é com objetivo nem financeiro, é muito mais ajudar a outra, né? E a gente vai falar muito sobre isso hoje aqui, que é um tema que brilha meus olhos. É uma das causas que eu defendo. Eu sou Vanessa Lins, eu sou mãe, sou empreendedora e tenho 2 filhos. Hoje eu trabalho em casa e ajudo outras mães, né, a empreenderem. E meu objetivo é sempre mostrar que elas são as estrelas do negócio dela. Que a marca delas existe e precisa ser vista no mundo como qualquer outra marca que a gente vê na rua, certo? Então hoje eu estou com a Messia e com a Vanessa também. E elas vão se apresentar. Quem são vocês? Messia, quem é você? Boa tarde, pessoal. Eu sou Mércia, paulista. Cheguei em Alagoas faz 8 anos. Sou mãe do Tiago e do Lucas. Tiago com 8, que é autista. Tá vindo o Miguel por aí. Conheci a Vanessa nessa caminhada. Estamos juntas, né? E desde o início que eu conheci o trabalho da Vanessa, senti muita segurança, né? E confesso que senti mais segurança ainda por ela sentir as mesmas dores que eu. Quando eu converso com a Vanessa, parece que ela já sabe o que eu vou falar, né? Porque por ela ter o Cauã, então ela sabe tudo que passamos, né? Não só com o autismo, que é uma caixinha de surpresa, sempre nos apresenta algo, né? Mas também como mãe, né? Porque as minhas dores são as dores da Vanessa e fica muito mais fácil da gente falar algo quando a gente passa por isso, né? E você, Vanessa, quem é? Então, sou Vanessa também, ó, Xará, É. né? É, eu tenho um filho com autismo, também Cauã tem 6 anos, está dentro do espectro. E foi por causa do Cauã que eu venho empreender, né? Venho atuar como psicopedagoga e já tinha uma formação, né? Já tinha formação como psicopedagoga, mas estava afastada por conta do serviço público. E quando eu descubro o autismo do Cauã, eu começo uma saga, né, de formação de qualidade, até fora do estado, porque a gente não tinha tantas oportunidades aqui, quando a gente descobriu lá no início, né? E fui juntando essa gama de informações, conhecendo mães como a Mércia, conversando com mães na sala de espera, e eu pude observar o quanto era carente desse olhar de mãe, além de profissional, o olhar de mãe, né? Então eu começo com a venda de brinquedos pedagógicos lá na pandemia, abraçando e acolhendo essa mãe, que como eu também estava num período bem difícil e bem sozinha, né? Imagina, né? Como se a gente falasse assim, é preciso vir esse anjinho na minha vida para eu poder ajudar outras que estavam desesperadas, né? Porque eu imagino como não foi a pandemia para vocês, né? Já foi difícil em geral para as mães. E para vocês que já têm uma rotina com terapia, como seria a terapia online, né? Que se para eles tudo é uma caixinha de surpresa, quem dirá agora, a partir de agora, a terapia online. Eu tenho certeza que deve ter sido muito mais desafiador. E sempre eu pergunto aqui, quem vocês eram antes de ser mãe? Será que vocês conseguem lembrar? E aí, Messi?
Olha, a minha rotina Com que antes, você trabalhava também? antes de ser mãe, né? Aham. Do Lucas foi assim, uma gravidez tranquila. Lucas é o primeiro. É o primeiro que tem 16 anos. E foi totalmente diferente, porque o Lucas foi aquela criança que foi criado na creche, né? E os Porque você familiares, trabalhava porque eu fora. trabalhava, sempre fui CLT. Nunca passou pela minha cabeça em empreender, né? Porque o Lucas foi criado assim na creche e os familiares estavam muito próximos, né? Quando a gente mudou para Maceió, eu ainda fiquei 2 anos sem engravidar quando veio o Tiago. Mas a rotina com o Lucas era diferente, mesmo sendo mãe. Porque, assim, como ele foi criado mais na creche, né? Então eu tinha muitas oportunidades. Eu trabalhava em um emprego só 6 horas por dia, então eu conseguia sair, me arrumar, né? Fiz uma cirurgia bariátrica depois do Lucas, me cuidava, fiz abdominoplastia. Então, assim, deu para conciliar muitas coisas por ter o amparo da família. Uhum. Quando o Thiago chegou, não, né? Porque eu estava num estado diferente e daí eu fiquei em casa e já houve a mudança, porque eu não tinha assim a família perto, não tinha a creche, então eu digo que eu fui mãe do Tiago. A mãe, sem uma rede de apoio, não é Nada. nada. Porque Verdade. fica sobrecarregada, ainda mais, né? E aí, nesse momento que o Tiago nasceu, você imediatamente saiu do seu trabalho. Ou não? Demorou? Quando eu vim para Maceió, eu já havia pedido as contas lá em São Paulo, Uhum. né? E quando eu cheguei aqui, eu fui ficar um pouco mais com o Lucas, cuidar mais dele, assim, né? Ficar mais próxima. Depois de 2 anos, eu engravidei do Tiago. E quando o Tiago nasceu, ele nasceu prematuro e se recuperou, saiu assim da UTI, mas eu fiquei com ele em casa, né? Meu esposo disse Mães de agora, UTI também? Também. mães de UTI, né? Quanto Então, tempo ele passou, ele hein? passou 31 dias. O meu passou 30 no primeiro mês. Então, passou um. E 11. já foi bem mais Intenso, de né? 30, né? Cada dia pra gente, né, é uma superação, né? Só a gente que Verdade. passa que sabe, né, o que é. Uma hora ele tá bem, de repente não tá. E a gente sai da maternidade sem levar ele com a gente, né? Sem levar. Eu ainda fiquei. Então ainda ficou, Fiquei porque com foi 11 ele. dias, né? Ainda tentaram Ainda segurar, não foi? segurei, assim, no quarto. Depois ele veio pro quarto. Ainda passou mais um tempo. Depois... Então, ainda consegui ficar com ele esses dias, No assim. hospital. Mais desesperador ainda é não levar. Isso, foi o que aconteceu, acho, com a gente, Com né? a gente chegar E, em casa e ver o berço vazio, isso. né? Bem, E o outro, né? Que tem o outro. Você também já Tem. tinha o outro em casa, que também dava um fortalecimento pra gente, né? E a rede de apoio, assim, é algo que fortalece muito, né? Porque eu tinha que levar o Lucas para a sala de espera do hospital. Então, assim, eu entrava para olhar o Tiago e deixava o Lucas fora, porque meu esposo estava trabalhando. Até que fiz amizade com algumas mães e você olha o Lucas para mim, para eu olhar, né? Então, assim, o Lucas acabou amadurecendo muito por conta desse desses 31 dias. Eu acabava deixando assim, fui deixando a comida dele em casa, porque tinha que descer para o Santa Mônica para tirar o leite, porque começou a ter Pedra, mastite, né? isso. Porque o Thiago não mamava. E foi 31 dias, assim, bem difícil, bem Com puxado. certeza, foi. Com certeza disso, né? E muitas vezes eu nem falava do irmãozinho para o maior. Eu não sabia se eu ia para casa um dia com ele, né? E a Sim, gente com aquela mistura de sentimentos, né? Sai do hospital triste e em casa tem que estar feliz. feliz. E você vê que a mãe é sempre quem cuida, né? Apesar de estar destruída por dentro, você está sempre pensando no irmãozinho, tô pensando em como tá se sentindo o marido, como todo mundo tá sentindo ao redor, mesmo a gente estando com um misto de A gente que emoções dentro de si. precisa, né, do suporte. Porque quem tá de longe, não, tá lá só para ganhar o pezinho. É, Não sabe as intercorrências que a gente passa. Não sabe os sustos, o meu mesmo.
desaturando no meu braço mesmo, assim, sabe? E a gente vê o quanto a gente aprende nesse momento, né? O quanto, se a gente imaginasse evoluir isso na vida, a gente nunca conseguiria se a gente realmente não passasse por isso. E às vezes a gente não entende porque tá ali também, tem isso, né? É. Por que eu tô aqui? A gente só faz o bem, porque eu tô quase perdendo um filho aqui, meu Deus, na UTI, né? E mais na frente a gente entende um propósito para Sim. isso, né? Porque quantas outras mulheres não precisavam de vocês, de se unir a vocês? Porque você que tem uma família, tem uma rede de apoio, tem uma cabeça boa, ainda é difícil. Imagina para aquelas que vêm do interior, muitas chegavam com os filhinhos já de outros hospitais. Todo furado, todo furado. Meu Deus, que as médicas olhavam assim, meu Deus, primeiro tem que organizar esse menino para depois fazer. Porque tem lugares que não tem a especialização, acho, né, de furar, assim, as Sim. crianças. Então, tem muitas outras ainda que precisam ser enxergadas, né? E ser cuidadas, porque ele ficou na Santa Casa. E aquelas que vêm de interior, dormem na recepção. Quando elas conseguem tratamento do SUS lá, ótimo, né? Mas em compensação não tem um suporte, né, emocional. Emocional tem porque tem as psicólogas, né? Mas assim, um suporte para dormir confortável, dormir no sofá. Imagina o cansaço dessa mãe, né? É bem intenso, né? Só a gente que passa aqueles dias na UTI que sabe, né? E engraçado que eu perguntei quem vocês eram antes de ser mãe e já pulou para ser mãe, né? Porque parece que ficou lá no limbo, né, do não mãe. Aí, como era que eu fazia antes? A gente nem lembra, vai procurar lá. Onde é que eu tava? O que que eu fazia? O que que eu sentia? Peraí, deixa eu organizar para poder pensar, né? E no meu caso, como eu só tenho Cauã, então, assim, foi muita novidade de mãe de primeira viagem, né? Então, era antes o não sei como vai ser. Passei com o Cauã com a gestação muito difícil. Nascendo E para foi mim, difícil já a gestação? já foi muito, muito difícil. Eu tive tanto pré-eclâmpsia como diabetes gestacional. Então, o Cauã nasceu antes do tempo porque a gente não conseguiu mais segurar. Eu tive 20 dias no hospital antes de ter o Cauã interna. E assim, não foi o suficiente, né? Então, assim, já foi uma gravidez de muito susto, né? Não tá mexendo, não tem líquido. E assim, já foi aquele, meu Deus, eu quero também que ele saia para eu saber que ele, pelo menos, ele pode até ir pra UTI, mas que ele tá ali, pelo menos eu tô vendo, né, o que tá acontecendo. Então, Tá mais seguro na incubadora, eu também pensava assim, do que do dentro que de dentro mim, da porque gente. às vezes eu tava em casa, passava um dia, dois Olhando, estava dias, batendo. sem mexer nada. E Estava aí eu mais... ficava, Jesus, todo esse tempo sem mexer. E hoje em dia tem alguns estudos, muitos estudos americanos que falam sobre algumas características do autismo já no ventre, na gestação, e ele fala sobre a baixa mobilidade, né? Daquela criança que é mais quietinha, daquela criança que já tem algumas evidências, claro que está muito em estudo ainda. E o Cauã, ele foi essa Mas criança faz sentido. muito quietinha, e quando ele nasceu também. Ele era aquela criança que dormia o tempo todo, quando ele chegou em casa, que a gente precisava acordar para poder dar o banho, para poder comer, e de levar para o hospital, porque não tinha comida, que não abria nenhum olho. Então, assim, foram uma série de sustos, um atrás do outro. Eu costumo dizer que até chegar ao autismo, foram pequenos sustinhos, né? Até chegar ao ponto de Um fechar o diagnóstico, né? diagnóstico. Que é difícil também, né? Chegar para ter esse diagnóstico. É, mas a gente já pensa assim, é difícil, mas eu sempre gosto de falar, né, como mãe e como profissional, sobre as suspeitas. Porque a gente vai tendo uma série de suspeitas no desenvolvimento da criança, né? No caso, Cauã, ele tinha alguma suspeita. Eu chamava ele pelo nome, ele não me atendia, né? Já era aquela idade de um aninho que a gente chama a criança. Mas se eu fizesse um barulho, ele ouvia. Mas o nome ele não atendia, tá? E um pré-requisito que ele tinha, né? Um comportamento mais agressivo, tipo de bater a cabeça na parede, quando estava muito frustrado, o atraso na fala, né? E aí a gente sempre comenta com a nossa rede de apoio. A Maravilha. mãe, a avó, a tia, faz o quê? Não,
você também demorou um pouquinho, vamos dar mais tempo para ele, Analisando, né? né? Ó, não só, e tipo, já era uma mãe que já tinha passado por muita coisa, no meu caso. Tipo, ó, não sofre, você tá impressionada. Não sofre com isso, ele vai deslanchar daqui a pouco, ó, vai estar tudo ok. E aí eu via o passar do tempo e a gente quer não, a gente compara, né? Eu não tinha outro filho para fazer a comparação, mas tinha sido professora por muitos anos de Você já educação tinha a infantil formação de psicopedagoga, mas não estava e eu era atuando. pedagoga, né? Eu não tinha A especialização em pedagoga. psicopedagogia, mas eu já tinha trabalhado com educação infantil e eu vi o atraso dele com relação às outras crianças. Foi aí que eu disse, não, eu quero investigar e eu quero saber o porquê do atraso. Se for apenas um atraso, a gente vai fazer as terapias, né? Que foi o que ele começou a fazer. E se for algo mais, a gente vai descobrir o que é para poder ajudar melhor, né? Foi esse o pensamento, mas assim, às vezes você falou da rede de apoio, às vezes a rede de apoio também ela dá uma segurada em você, não por nada, mas por amor, para proteger a Para família, lhe deixar para tranquila, isso, para Sim. dizer, né? mãe, calma, né? Uhum. Tudo Foque bem, agora nesse é, momento, depois a depois gente a gente vê. vê. Só que a gente perde um tempo precioso, Precioso. né, Uhum. do desenvolvimento infantil para habilidades que essa criança poderia estar sendo treinada para adquirir. E eu dizia isso, não. E eu dizia, não é porque meu filho pode ser especial ou as crianças que estão ali, mas eu acredito que todos os bebês deveriam ter a oportunidade de ter fonoaudióloga, fisioterapeuta, né? Se no caso de TO, mas ter esse trabalho no tempo certo faz toda a diferença, independente de ter um filho autista ou não. Entende? Que às vezes fica em casa, a mãe acha que sabe desenvolver ali e não desenvolve, né? E às vezes atrasa um pouquinho, mas tirar esse preconceito de só é fonoaudióloga para quando não estiver falando, só vai ser fisioterapeuta se tiver alguma coisa séria. Não, é entender que isso faz parte da evolução do bebê, né? São profissionais que vai nos ajudar da amamentação, né? Quer dizer, eu sei. Não, nem se preocupe que eu vou saber amamentar da forma correta. Mas muitas vezes, né, até a pega errada pode transformar alguma coisa nele, num trauma. E a gente não sabe, né? Eu lembro que quando eu engravidei, antes de eu engravidar, eu gosto muito de ler, eu ganhei 2 livros do meu sogro que fala sobre desenvolvimento infantil e tal. E tem uma parte que era amamentação. E eu pensei, tô craque. Quando eu tiver, vou arrasar nessa parte, né? Primeiro dia no Cauã na UTI que eu fui tentar amamentar, parecia que eu tava tentando fazer a coisa mais difícil do mundo com uma criança que não tinha habilidade nenhuma. O que foi que eu fiz? Sentei na UTI e chorei. Chorei desesperadamente. Porque a minha teoria, na prática, deu muito errado, né? E aí eu fui procurar alguém para me Que é a ajudar, né? fonoaudióloga, né? Quem não passa por isso não sabe quanto a Não, fono eu nem ajuda, sabia que né? existia. E Uhum. grupos de aleitamento materno também Também. foram me dando um norte. Mas assim, demorou muito para eu conseguir fazer isso. E era muito difícil. E quando aconteceu comigo, às vezes eu falo alguma coisa com relação ao desenvolvimento infantil, e eu falo, gente, ó, eu tô falando o que aconteceu comigo. Porque eu não sabia que poderia acontecer. Eu não sabia que a criança tinha um jeito de fazer a pega no peito. Se não fizesse correto, ele não ia rachar, né? Que existe sim confusão de bicos. E aí eu fui entender o mundo que existia por trás disso tudo na prática. Porque a minha teoria meio que falhou ali, era linda, né? Eu achei que eu ia colocar o meu filho no peito, que ele ia Esse é um sonho mamar, azul. né? Muito. E muito azul. E eu achava o quê? Que ele ia ficar olhando pra mim, eu olhando pra ele. Só que o Cauã tem autismo, né? E ele não fazia contato visual. Fazia também. Verdade. Na hora da mama. Às vezes ele me empurrava assim, Yeah. com a mãozinha mesmo. Muito bebê, ele não olhava pra mim, sabe? Uhum. Eu cantava, pegava na mãozinha dele e ele soltava. Beijasse, ele limpava. Você já ia observando isso Sim. desde bebê, Ó, né? ela já tinha mais experiência, porque ela já tinha um. Eu já Né, tenho. Messi? A gente já conversou sobre isso, porque ela tinha. E você não Então, e tinha, eu né? não tinha. Parâmetro. E às vezes ele pegava até na mãozinha, assim, mas eu não. Como a gente vê muito, pode olhar o folderzinho da mamãe amamentando, é o bebê olhando pra ela. E o meu bebê não olhava.
né? Eu olhava para ele, ele procurava o peito depois que passou o trauma, né, de como amamentar. Eu aprendi, ele aprendeu também. E a amamentação começou a fluir, mas faltava esse contato que a gente não teve. Hoje em dia, Você tentava manter o contato? Porque às vezes a gente... Olhe pra mim, olhe pra mim. eu tentava olhar, mas aí ele ficava olhando. Não era uma coisa que naquela época me angustiava tanto. Entendi. Mas depois, quando eu fui olhar os passos, né? E aí eu fui ver os vídeos, né? Aí eu peguei, que a gente faz primeiro filho, né? Centenas de vídeo. E do Cauã. E nos vídeos, nas fotos, nenhuma foto ele tava olhando pra mim. Né? Nenhuma foto que Você foi conta. tirada, a gente tá fazendo aquele. Eu tô olhando pra ele, mas ele não tá fazendo esse contato. Então, assim. E como nasceu essa sua vontade de se especializar nessa área? Olha só, quando eu descobri, nasceu por uma coisa prática, né? Vamos falar bem a verdade. Quando a gente foi pegar os tratamentos do Cauã, que a gente fez as avaliações, levou para o neurologista, e aí ele fez, você tem que levar na fono, TO, psicopedagoga, enfim, uma série de profissionais. E aí eu pegou os laudos, e chega lá e fez, ele precisa de 40 horas de aba semanal, né? Que é análise de comportamento. Ele precisa de tantas horas de fono, tantas TO, Aí fui no plano de saúde. Descobri que no plano de saúde Não não tem. tem profissional qualificado com a qualificação para atender. E aí fui procurar particular. Quando a gente fez a somatória do valor que ia dar, Por mês, né? só a aba dava por volta de R$ 6.000 para fazer um atendimento diário com acompanhante em casa. E aí eu olhei pro meu marido olhou para mim e fez: como é que a gente paga? A gente não pode. E aí Ainda. a gente começou a fazer as outras sessões, mas o ABA fazia com psicólogo, e aí uma pessoa uma vez na semana lá em casa, e eu comecei a olhar essa pessoa que ia lá em casa, que era uma AT, uma acompanhante terapêutica. E aí eu vi o que ela fazia e eu perguntei para o psicólogo na época, eu posso repetir o que ela faz no outro dia, quando ela não tiver? Ele fez, pode. Eu digo, porque para ele não ficar sem esse estímulo, eu não posso pagar outra pessoa, eu vou repetir. E aí eu comecei a pegar os protocolos e comecei a estudar e a repetir com ele. E eu comecei a ver evolução. Só que aí o que foi que eu fiquei pensando? Por que será que eu faço isso? Me começou a aparecer um monte de dúvida, né? E aí eu disse, eu vou estudar. Eu saí na internet garimpando aqui, procurando lugares onde pudessem oferecer esse tipo de formação. Foi a primeira que eu fiz. Foi análise do comportamento. Análise aplicada do comportamento, que eu fiz em Recife. Então, fui eu, meu marido, meu filho, uma vez por mês, todo mundo se mudava lá para Recife. E fui atrás desse conhecimento. E aí eu comecei a dizer, não, vou começar a fazer e vou começar a entender o porquê e vou começar a me especializar. Fiz uma especialização na área, fiz 2 especializações e fui trazendo isso para o Cauã. Até que veio a pandemia e começou a terapia online. E aí eu disse, Jesus, o que a gente faz agora? E aí eu comecei a fazer. Como eu tinha uma bagagem, fazia com o Cauã, não era fácil, porque a Fono, a TO sempre dando as dicas, faz assim, faz em casa. Eu, no meu trabalho, né, eu sou funcionária pública, eu fiquei de home office nesse período, então eu fiquei com eles exclusivo em casa. E aí eu pensei em fazer um Instagram. Eu disse, eu vou fazer um Instagram para falar para as mães alguns jogos que eu tô fazendo com ele. Os jogos, umas brincadeiras, algumas coisas. Porque se eu tô fazendo com ele e tá dando certo, eu posso, com a minha formação, mostrar a outras mães e elas podem adquirir esses jogos. Alguns eu colocava para baixar e imprimir. E começou daí. Dessa ideia de eu tô aperreada, mas eu tenho formação para isso, tenho algum suporte, mas tem uma mãe que está em casa que Aí não é tem. automático, né? Você já vou jogar porque você não começa a pensar nem será que alguém vai comprar? Não, você já tem certeza que tem alguém ali, né? Só esperando aquilo, precisando daquele kit, né? Que eu imagino que tenha ajudado bastante durante a pandemia para eles, porque foi algo que saiu da rotina total para eles e ter a oportunidade de algo novo, mais divertido, né? Vocês não iam deixar de estimular eles, mas nunca que eles iriam conseguir acompanhar a terapia online, né? Então,
encaixou perfeitamente. E a mãe tenho falava certeza, comigo né? assim, dizia, e eu tenho outro filho, será que eu posso usar para ele? E era uma coisa assim, totalmente artesanal, totalmente. Eu ia pegando os que eu tinha em casa, ia mostrando, e aí as pessoas começaram a me perguntar. E a primeira coisa que eu comecei a fazer foi a venda dos brinquedos online, dos brinquedos pedagógicos. Onde é que eu compro? Como é que eu faço? E aí eu comecei a indicar lojas. Compra em tal lugar, pega em tal site. Aí tinha gente que dizia, mas eu não tenho site, eu não consigo, eu não sei usar. E Era uma aí facilidade de foi ter a ali. primeira coisa que eu fui lá e disse assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar numa empresa, vou adquirir um lote desses brinquedos que eu mais utilizo, que eu falo aqui, e vou falar para as famílias, para as terapeutas, eu tenho tantos brinquedos, e foi assim que eu comecei. Linda do mundo. Aí assim surgiu a ideia do seu Surgiu a ideia ideia. primeiro do Vamos Brincar, Ótimo. que era vender online jogos e brinquedos terapêuticos, sempre com uma pegada pedagógica, explicando para as famílias por que elas estavam fazendo aquilo ali. E aí as mães me mandavam mensagem e começou dessa forma. Como eu não conseguia mostrar para a mãe, às vezes, até Messi várias vezes falou comigo, esse jogo faz o quê? E eu gravava vídeo para mostrar, para dizer o que que os jogos Imagina quando pôde faziam. se encontrar, E como aí eu foi, não né? podia, né? E aí eu fiz, eu vou abrir um espaço e eu vou Coisa linda. disponibilizar esses jogos para as mães irem tomar um cafezinho, conhecer os jogos. E no espaço que eu abri, ele era grande, né? Para a quantidade de brinquedos que eu tinha. E aí as pessoas começaram a perguntar: mas por que você não atende? Você não tem formação na área? Poxa, deveria atender. Eu posso trazer meu filho? A Messia foi uma das primeiras mães. Quando eu Messi coloquei lá, estamos atendendo ela. Olha, Incentivadora, né? Tiago já tá lá, viu? Tiago já tá lá, já vai ser o primeiro. Coloca o nome dele na lista. E assim, foi muito espontâneo. Começou a aparecer outras mães que já me seguiam, mães que já conheciam. As terapeutas do Cauã, que já me conheciam, né, com o trabalho com o Cauã, começaram a indicar mães e pacientes. E foi muito legal. Esse espaço surgiu e está surgindo dessa ideia aí, fruto da pandemia. Imagina como deve ser especial, né? Irei lá, com certeza. Eu amo, meu Deus do Convidadíssima. céu. E a gente tava até falando aqui que o dia do autismo é o dia do meu aniversário. É dia 2 de abril. Né? E a Messi até convidou para ir. Eu tinha o meu aniversário nesse dia e não pude ir. Mas eu queria saber mais desse dia, como é que foi para você, como é que você conseguiu trazer esse movimento para o seu negócio, né? Porque você começou a empreender com essa causa, né? De poder ajudar o tratamento do seu filho, poder realmente dar um tratamento que ele merece, né? E tudo é caro, como a gente falou aqui. E foi preciso você começar a empreender. Você viu no empreendedorismo essa oportunidade, né? De ajudar no tratamento dele. Não é isso, Márcia? Ouvir a Vanessa falando é como eu estivesse vendo a minha história sendo contada, né? Porque, assim, até nisso, nós que somos mães de criança autista, eu entendo perfeitamente quando ela disse que só o ABA era R$ 6.000. E se eu chego para uma outra mãe e falo só o ABA é 6.000, ela fala, ela tá mentindo. Faz pelo plano. Faz pelo plano. Que dá certo. Esse atendimento não muito caro. Então, assim, como eu estava falando para você, quando a gente descobre o autismo, a gente acha assim que não é para a vida toda ou que vai demorar muito tempo, né? No meu caso, eu imaginei que fosse assim, uma gastrite, que você toma um remédio, faz um tratamento com alimentação e passa. E não foi, né? Então, assim, o tratamento caro, o não ter pelo plano, o apoio pelas mães. Então, assim, por um período o Tiago ficou sem o tratamento e eu fiz exatamente isso. Fui na internet, busquei, tentei ajudar e é muito gratificante. Eu sou chorona. Né? De experiência, né? Eu sou chorona porque o Tiago é um propósito, né? E o Tiago, para mim, é o meu grande milagre. Porque, assim, eu não tenho formação nenhuma. E a última viagem que a gente fez, eu consegui ajudar 3 mães no avião. E daí, ela falou para mim assim, você é formada no quê? E daí eu falei para ela, em mãe. Mãe, porque a gente tem que ser Sim, médica na UTI. Eu disse, eu tenho que ser médica. Hoje eu sei o que é saturação, hoje eu sei
O que eu olhava, né, as coisas do meu filho, então a gente deve ser médica, aprender a ser fisioterapeuta. Eu olhava, vamos fazer a sonda, quando eu vi que tava botando a sonda errada, não, peraí, vamos fazer. Como assim? A pessoa teve que aprender na marra ali, ser várias profissões, né? Então a gente se torna médico, Sim. enfermeira, fisioterapeuta, porque tem que fazer em casa as atividades de casa. Fonoaudióloga, né? Verdade. E muitas precisam, né, da mãe. Não é nem Sim. do profissional, porque às vezes você é o profissional, mas você não é mãe de um autista. E aí você não tem esse olhar para essa pessoa, para esse paciente. Essa mãe que eu consegui, uma das mães, né, que eu consegui ajudar no avião, a criança dela gritava muito, muito, muito. E de longe eu conseguia ouvir ele falando: dói, dói, dói. Ouvido, né? E era o ouvido, né? E daí, quando eu tentei se aproximar, aí ela falou: não, não se aproxima, ele não aceita o toque, ele é autista. E daí eu voltei na minha bolsa e higienizei o Poppet, que estava no auge, né? Assim, eu tinha comprado para o Tiago. E daí eu higienizei e aí eu falei para ela: não se preocupe, eu não vou se aproximar, eu não vou tocar nele, né? E daí eu comecei a balançar e daí ele olhou, automaticamente ele olhou e daí eu mostrei para ele sem tocar e ele pegou. E daí eu falei para ela, ele mama, que ele era muito pequenininho. Aí ela falou, mama, eu falei, oferece a mama. Enquanto ele tá brincando, né? E aí aquela criança se acalmou. Aí no final ela falou, me vende esse brinquedo, mas eu queria trazer pro meu Tiago o conforto que foi para aquela criança. E daí eu falei para ela, não tô vendendo, né? Mas eu fiquei feliz em ajudar. E daí ela falou, você é formada em quê? E aí eu falei para ela, eu sou formada em mãe, né? E voltei com aquele poppet para casa e ela falou para mim assim, a gente estava desesperado, já fazia 3 dias que a gente veio de Recife, foi assim umas conexões que quebrou, muita coisa. Eu estou muito cansada, exausta. Você é de Maceió? Eu falei, sou. E daí ela falou, como eu posso te recompensar? Aí eu peguei e falei para ela assim, vai na minha loja, porque eu tenho uma criança autista e eu trabalho com roupinha infantil. E daí ela foi. E daí, quando ela foi, ela falou: o meu filho é autista. E daí a gente conversou muito. E ela comprou uma roupinha pro filho dela. E daí eu peguei, a gente conversou muito. Na hora eu baixei as portas e ela chorou muito. E daí tem muito disso, o acolhimento, né? De você acolher outras mães. E foi isso que aconteceu no dia 2 de abril, né? Eu falei com a Vanessa, falei com a Mari, né? Que defende as causas do autismo também. Falei com a Sil, que é fono, e elas se disporam a ir lá, né? Para falar um pouquinho sobre o autismo. A psicóloga Luanda também foi. E tinha outras mães, eu acho que 90% das pessoas que compraram naquele dia foi mães de crianças autistas, né? Teve outras, mas quando as pessoas viram, elas começaram a querer ajudar, né? Teve uma empresa que falou, olha, eu vou doar o suco para a hora do evento, né? E daí doou o suco, a outra também doou suspiro, e daí foi começando um movimento. E foi dentro da sua loja? Foi dentro da loja. E aí na próxima é um espaço maior, né? E aí eu vi o quanto aquelas mães foram beneficiadas, porque o meu esposo falou, eu vou enlouquecer, mas ele assim ficou um pouco com as crianças para a mãe ter aquele momento, né? Deve ser aquilo foi recreador naquele dia, Foi. né? Ele disse, eu não sei cuidar. Eu falei, vai brincando aí, Que cria uma recreador, bola. né? Porque eu não sei, mas às vezes a escola, eu acho que você disse, às vezes a escola não tem a preparação para um autista numa sala, Sim. né? E muitas vezes faz da forma errada, não sabe como introduzir, eu acho que é uma coisa importante para a gente falar, introdução da criança, né? Autista na escola, como encontrar uma escola certa, deve ser difícil também, Muito. né? É um assunto, é um Delicado. delicado, né? São as caixinhas de surpresa, né? Aquelas que o caixinhas que a gente autismo vai abrindo, né? A gente sabe bem, né? Mas vai abrindo a caixinha e vai pensando. Porque cada um tem o seu Eita. comportamento, né? Sim.
Nunca vai ser igual. Você pode falar, tem um olhar, mas às vezes ele olha, mas ele tem outro sintoma. É que quando né? a gente fala no autismo espectro, né? Uhum. A gente fala do autismo, ele vai lá que a gente chama leve, moderado e severo. Eu não gosto da nomenclatura leve, moderado e severo, É. porque parece que eu posso chamar também um. Se eu falo às vezes para você que é leigo, mas ó, teu filho recebeu o diagnóstico, mas ele é autista leve. Parece que eu digo assim, é Relaxa. leve, relaxa. Uhum. Não leva para terapia não, que aí ele vai se desenrolar ao longo da vida. E parece também quando eu falo para uma mãe, assim, ó, ele tá no moderado ao severo. Parece assim, ó, também não tem mais o que fazer para o seu, porque ele já tá num nível que, né, a gente vai precisar de muito apoio, vai precisar. Então, assim, esses níveis existem por quê? Para identificar a quantidade de apoio que ela precisa. Se a criança precisa de muito apoio do adulto, para ajudar a fazer as atividades diárias, a gente diz que ele é severo. Moderado, se ele precisa de menos apoio. E se ele precisa de pouco apoio, né? O que se entende por pouco apoio? É aquela criança que consegue conversar com você, é aquela criança que consegue entrar e sair do ambiente com a dica verbal, mas não sozinha, né? Consegue cumprir, fecha lá a porta para mim. Ela consegue ir e voltar, claro que com muito treino, né? Tem um leque de coisas que aquela criança pode fazer. Então, às vezes, a escola, se for na escola, pensa assim, eu tenho um autista leve. Não precisa de apoio, não precisa de AT, não precisa de acompanhante pedagógico. E não é verdade, né? É visto cada caso. Por lei, tem o direito. Eu não posso dizer para você, mamãe, ele é leve, tá? Não precisa, né? Isso. Não é isso que a lei preconiza e a necessidade da criança, né? Então, às vezes, a nomenclatura, para quem é, digamos assim, um leigo, ela prejudica dessa forma, de eu achar que, não, é leve, parece que com o tempo, é um arranhão leve, isso aqui se eu colocar só um curativozinho, amanhã vai estar de boa. Aí deveria, né, trabalhar o número 1, 2, 3, algo nesse sentido. Meu filho, na primeiro mês da UTI, aí disse, tá com hemorragia cerebral, grau 1. Então você já começa a entender, o grau 1 é fácil de resolver. Se fosse o grau 2, a mãe já começa a ter um piripaque. Quando dá um susto do grau 3, pronto, imagina. Né? E uma coisa importante também que aconteceu comigo, com 4 meses eu voltei para UTI com ele, e ele foi diagnosticado com meningite bacteriana. Com 4 meses ele fez cirurgia na cabecinha. Né? E susto muito grande, né? Teve médica que chegou para falar que ele tinha um edema cerebral, praticamente ia vegetar. Não é, né? Glória a Deus. Nosso milagre, né? Sim. Deus é tão poderoso que faz as coisas tão belas que a gente nem acredita que passou por aquilo. Parece que não foi a gente que passou, né? Tá contando a história de outra pessoa, né? Tô contando a história de outra pessoa, porque a gente conta até de forma tão leve que as pessoas... Nossa, você passou por isso mesmo, né? E eu lembro que quando ele entrou, eu tinha uma loja muito grande no Jaraguá. Quando ele entrou a segunda vez na UTI, a primeira coisa que eu falei foi: não pega mais nenhum pedido, porque eu não vou continuar. Porque o meu foco era o meu filho naquele momento. E imagino que uma mãe, quando recebe esse diagnóstico, ela se paralisa. Ela acha que o profissional dela não existe mais, que ela vai viver, né, para o filho a partir de agora. E vocês estão aqui para prova de que você consegue linkar, né, o que você está passando, juntar com o que você ama e trabalhar e ser remunerada, né, e conseguir conciliar as duas coisas naturalmente. Eu queria que vocês deixassem, né? Foi tão rápido. Rápido, não foi? Deixassem como é que um conselho, né, para essas mães que querem sim se profissionalizar, porque se a gente não ser uma profissional, a gente não consegue ter a paciência que a gente quer para os meus filhos. Eu digo assim, eu sou essa mãe paciente, porque eu consigo me realizar profissionalmente, eu vejo o meu lado. Mas se eu não conseguisse, seria é impossível você conseguir passar 100% do seu tempo focada numa criança e estar bem, estar feliz, né?
Queria que vocês deixassem, né, esse conselho para as mães de autistas e que acham que não é possível mais trabalhar, não é possível mais empreender. Esse foi, assim, um fator muito. Eu até anotei num caderninho para falar sobre isso, porque eu acredito que até o Thiago completar uns 6 anos foi uma carga muito grande para mim. Por que eu digo uma carga? Porque eu amava meu filho, mas eu abri mão da minha vida, eu abri mão do meu casamento, mesmo morando com o meu esposo, eu abri mão do meu outro filho para se dedicar ao autismo. Para se dedicar mesmo, eu não digo nem ao Tiago, porque eu me lembro que quando eu voltei para a médica, eu disse para ela: desisto. Tudo que eu poderia fazer, eu já fiz. E aparecem cada vez mais coisas. O tratamento na justiça não sai. Eu tô cansada, sobrecarregada, eu tô com anemia crônica. E daí eu fui falando. E daí ela falou: mãe, você precisa cuidar de você. Você não vai mudar o autismo do Tiago. Você pode colocar ele 12, 15, 20 horas semanais. Nada vai ajudar mais o Tiago do que você estar calma, do que você estar bem, do que o seu lar estar em harmonia. E daí ela falou: vai cuidar de você agora, né? E daí foi quando eu parei, porque tudo que a gente vendia na loja era para o tratamento do Tiago. Só que não existe só o autismo. Existe também um lazer, existe também um shopping, existe também um dentista, A existia o meu mãe, outro principalmente, filho. que a gente tem que E botar a a máscara na mãe, gente, senão não sobrevive ninguém. né? Então, O avião assim, cai e mata todo mundo. e a mãe? E eu falo que quando eu entrei em um grupo recentemente de mulheres que apoiam mulheres, e eu vi o quanto eu estava sobrecarregada e deixando a minha vida para trás, né? E quando eu falei: não, a partir de hoje, eu vou fazer pelo Tiago o que eu posso, o que está dentro do meu limite e vou me cuidar, né? Me cuidei muito que apareceu o Miguel, Tá vendo? Um cuidado, né? olha aí, né? Excelente. Mas mudou muito, né? Tudo, assim, o contexto, Com né? certeza. Eu não me culpo mais pelo autismo do Tiago, porque eu me culpava por ter algumas regressões. Eu acho que depois, se der tempo, a Vanessa pode falar um pouquinho sobre isso. Mas, assim, pode existir você fazendo o tratamento ou não. É uma caixinha de surpresa. E quando ela me disse, né? Você está fazendo o que você pode, não vai mudar o quadro. Ele já evoluiu, né? Muito. Tiago é o meu segundo vendedor. Ele vende para você, ele se comunica, ele canta na igreja, ele agradece a Deus quando faz uma venda na loja, ele grava muito assim as Desceu pessoas. social media também, porque já tá Chegou na novidade época de aqui fazer nova. os Tia, você vídeos, sabia que fazer chegou roupinha foto. nova pro Cauã? Então, Pode ir lá. assim, eu vi que eu fiz pelo meu filho o Aham. que eu podia, né? E quando eu comecei a se dedicar um pouquinho para minha família, um pouquinho para minha loja, eu comecei a voltar a sorrir novamente. E aquele autismo que era tão pesado, que o meu não tem nada de leve, foi diagnosticado assim como leve, passou a ser mais leve, né? Então, assim, eu consigo hoje ajudar outras mães, consigo falar para elas, nada é fácil, Não. né? Não é. Quando a gente fala em oportunidade, hoje a gente está aqui falando sobre o autismo, mas poderia ser qualquer outro tema. Todas têm as suas dificuldades, né? Eu aproveito as oportunidades, mas quando eu ofereço uma roupinha para você, eu não vendo por causa do autismo, mas o autismo é a minha história, Uhum. né? Isso, É a sua minha causa, história. seu manifesto, né? Então, assim, E é preciso deixar isso claro. é. É preciso deixar isso Muito. claro. Para você ver, a maioria das pessoas que te compram é porque também passa por isso. Entendeu? Então acaba abraçando tanto que cria uma comunidade que quer se ajudar. E às Sim. vezes, mas eu não tenho dinheiro para um tratamento. Mas, por exemplo, a psicóloga precisa de uma roupinha para o aniversário do filho. Entende? Vocês conseguem fazer essa troca. Entende? Existe o lado humano, não do dinheiro. Do dinheiro, Ah, mas eu verdade. quero fazer uma festa do meu filho e você ao mesmo tempo precisa de uma terapia cara.
Entende? Então a gente consegue fazer essa troca. Eu digo assim, o dinheiro não é o dinheiro, o papel. Não. O dinheiro é a troca. Pode ser uma troca de produtos, né? Pode ser uma permuta, pode ser um... Então, passa aqui, fico com crédito aí. Eu acho que entre uma comunidade isso existe. Eu me lembro, Vanessa, que um período bem difícil, o Thiago perdeu o tratamento, meu esposo, a gente já estava pagando particular há um tempo e a gente estava muito sobrecarregado de dívida. Eu falei na época com as profissionais, eu limpo o seu escritório em troca, eu faço faxina em troca do tratamento. Elas disseram, não, Mércia, a gente vai continuar com um valor mais acessível para o Thiago conseguir, né, fazer. Porque elas viam, eu era muito parceira. Elas me mandavam, olha, eu só posso fazer 2 sessões hoje, esse mês. Então você vai fazer isso, isso e isso. E eu fazia. A fisioterapia do Thiago era feita com os produtos de limpeza, com o Omo, a Cândida, o amaciante. Vamos lá, Thiago, pula, sobe, desce. Então, assim, tem como você fazer o tratamento. Claro que a especialista vai fazer de uma forma, mas o importante é você não parar, você fazer em casa também, se for necessário, e você ter essa parceria, né? Isso. Ivan, finaliza, porque a gente vai marcar outra data também, Vamos. porque é um assunto Foi que... muito, muito rápido. Adorei. O que eu quero falar, gente, eu quero aproveitar, né? Essa semana eu falei no Instagram e conversei muito com as mães. E tava falando o seguinte: vamos tentar tirar um pouquinho dessa culpa que a gente sente. É muita culpa que a gente sente. Se a gente vai trabalhar e deixa o filho numa creche, numa escola, com a mãe, com a avó, com a tia, com a vizinha, a gente sente, ai, mas eu podia estar em casa com meu filho. E eu não consigo fazer. Mas eu estou proporcionando o quê? Além da parte financeira, eu também estou proporcionando a mim, como mulher, como pessoa, como idealizadora. Então, assim, a gente, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Parece que quando a gente tem um filho e a gente se torna, assim, muito culpada. E eu lembro que quando o Cauã começou a fazer os tratamentos, eu comecei a acompanhar, o que que acontecia? Eu não conseguia deitar na rede. Na minha casa tem uma rede, eu adoro a rede. Quando eu sentava assim na rede, eu pensava, eu podia ter colocado uns 2 bambolês para ele ficar pulando ali de um lado para o outro, porque já estava estimulando a parte. Aí eu levantava e ia fazer isso. Quando chegou um momento que eu disse, coitada da criança, não tem 1 minuto de paz. Nem ele tinha, nem eu tinha. Porque eu estava pensando assim, que eu tinha, se eu não estivesse trabalhando, eu tinha a obrigação de estar o tempo todo ajudando, estimulando. E aí eu comecei a fazer diferente, a gente começou a fazer as coisas juntas, e também às vezes eu faço, Cauã, vamos relaxar junto. Vamos, o que é que você quer? Pega o teu livro, vamos lá pra cama, vamos ficar nós dois. Como ele faz, mãe, vamos ficar de boa. Vamos ficar nós dois de boa. E isso também faz parte. Então eu falo muito com as mães, né? Mestre até chamou que eu digo, primeiro, deixa eu chegar lá, Vanessa, eu tô desesperada. Primeiro eu falo, respira. Respirou? Agora vamos ver o que a gente pode fazer dentro das possibilidades que a gente tem. Não adianta a gente também querer inventar a roda. A gente tem essa possibilidade? Tem. Então vamos fazer, vamos colocar para frente. E o que não deu? Não deu, a gente vai propor lá na frente. Né? E eu coloquei muito pro Cauã, que eu falei assim, mãe, você está saindo para trabalhar, mamãe? E eu faço, tô, filho, porque eu gosto muito de trabalhar. Hoje em dia, eu tenho alguns atendimentos na clínica, eu não atendo todos os dias, tenho as vendas online e o meu trabalho é público. E aí eu fui adequando os horários para os horários do Cauã. E aí eu falo para ele sempre, a mamãe hoje vai trabalhar, porque eu gosto muito de trabalhar. E um dia você também vai encontrar uma coisa que você gosta muito de fazer. E você vai sair e vai ser feliz com isso. Isso é importante. Meu filho fala, mãe, a melhor coisa, a coisa que você mais ama fazer é trabalhar, fizer. Ai, meninas, tão rápido, né? Não é? Então, vamos encerrar aqui. A gente vai estar com a live no meu Instagram, vanessalins.brand. E amanhã a gente deixa disponível no canal do YouTube, tá? O Diário da Mãe Empreendedora e no nosso podcast em áudio. Foi muito obrigada pelo convite. Ai, obrigada mesmo pelo convite. Que venha outros, né, pra gente falar sobre outros assuntos. Dentro do autismo tem vários temas.